Bom dia, queridos, graça e paz do Senhor. Hoje é domingo, dia do Senhor, e hoje é dia 19, dia 20 de agosto. E nós estamos aqui trazendo para você mais uma lição da nossa escola bíblica dominical. E esse hino que nós acabamos de ouvir fala das boas novas, cumprir o encargo que nos foi dado por Deus de anunciar a palavra. E a nossa lição de hoje tem como tema fidelidade e comprometimento, compromisso. O texto de Juízes 3, 7 até o capítulo 5, verso 31. A história propriamente dita dos judeus, ou melhor, dos juízes, começa com o registro de quem eles foram, contra quem lutaram e o que fizeram. De um modo geral, são personagens singulares, com características distintas, mas que tiveram de lidar, como já vimos, com o ciclo que reiteradamente assolava Israel: apostasia, castigo, arrependimento e libertação. A lição de hoje alcança os primeiros juízes que foram usados pelo Senhor para a libertação de seu povo: Otiniel, Eude e Débora. Leão de Deus, ele tinha, a importância da presença do Espírito do Senhor será o ponto alto da narrativa referente a Otiniel, cujo nome significa Leão de Deus. Ele tinha ligação familiar com Calebe e sua corajosa atuação proporcionou 4 décadas de paz. Sobre a atuação de Eude, que significa eu agradecerei, eu serei louvado, vamos ver a atuação nada convencional deste homem, atrelada à sua frieza, estratégia e convicção de que agia consoante a vontade do Senhor. Por fim, na batalha de Débora e Baraque contra os cananitas, a Bíblia vai nos ensinar sobre o serviço abnegado, a fé em Deus e o coração disposto a convergir para o Senhor toda honra e glória. Então vamos ao primeiro momento da nossa lição: fidelidade e comprometimento, o Espírito do Senhor sobre Otiniel. A primeira opressão registrada no livro de Juízes vem do norte, da Mesopotâmia. O pecado foi a idolatria. A punição foi de 8 anos e o libertador foi Otiniel. O capítulo 3 revela que os israelitas que se estabeleceram entre as nações sírias, a fim de viverem em paz, inclinaram seus corações às práticas e costumes de seus moradores. Eles se casaram com as mulheres daquelas terras, prestaram culto a seus deuses e negociaram com outros povos. Não levou muito tempo e os mesopotâmicos investiram contra os israelitas. Também não levou muito tempo para perceberem que haviam se afastado de Deus.
o mesmo Deus que lhes garantia vitória até ali. Como instrumento de libertação, o Senhor usa a Otiniel, sobrinho e também genro de Calebe. É provável que por suas façanhas corajosas, conhecida pelos hebreus, tenha ganhado a plena confiança de seus concidadãos e a capacidade de chefiá-los assim como militar, uma atitude suprema. Observamos que o segredo de sua vitória foi que o Espírito do Senhor veio sobre ele, expressão que significa que ele recebeu o impulso divino e o poder sobrenatural necessário para realizar sua missão. A ideia de o Espírito do Senhor estar sobre é a mesma que dizer que foi revestido, como se vê em Juízes 6:34. Sob seu comando, o povo de Deus usufruiu de uma paz de 40 anos. O povo de Israel levantou grande clamor e Otiniel julgou Israel. Ele removeu a idolatria do povo e lhes ensinou a lei do Senhor e lembrou-lhes de sua chamada como nação. Não demorou para que experimentasse o êxito e a vitória. Ele levou Israel a um alto nível de reverência para com Deus e seus planos, de fato, a vitória de servo ou do povo de Deus é improvável quanto à prática escusas ou pecaminosas em seu meio. O arrependimento dos israelitas, seu clamor e consequente purificação concorreu para que houvesse libertação. Então vemos aí como agia, nessa situação toda. A narrativa registra que houve ação, ou seja, o povo de Israel saiu à peleja, ação de guerra. Por vezes os servos de Deus o buscam em oração, mas na grande maioria das vezes não implementam ações ou passos significativos para alcançarem seus objetivos. Este servo trabalhador era empenhado em servir ao Senhor com resiliência e abnegação. Homem algum que não tenha temor de Deus e não ame a justiça mais do que ao próprio país, poderá prestar-lhe serviço real. Segundo momento, fala da fidelidade e comprometimento e confiança de Eude. A segunda opressão registrada em Juízes veio dos Moabitas. O pecado foi provavelmente a imoralidade e a idolatria. A punição foi de 18 anos e o libertador foi Eude. O fato de ser habilidoso com a mão esquerda é uma característica que lhe permitia levar o seu punhal do lado direito, onde não era descoberto facilmente. Isso porque, provavelmente, se esperasse que o objeto estivesse do outro lado. Fazendo uso dessa peculiaridade, Eude foi sagaz em seu intento, cravando no ventre
do moabita sua adaga. O verso 22 registra que a ação foi de tal maneira que entrou também o cabo com a lâmina, e porque não retirou do ventre a gordura, se fechou sobre ele. O texto não menciona que o Espírito de Deus veio sobre ele, como no caso de Otiniel, mas diz que ele usa do artifício de ter uma palavra secreta ou uma palavra de Deus para dizer ao rei. Foram essas as palavras que fizeram com que Eglon se levantasse e proporcionasse a Eude uma boa oportunidade do ataque. O relato é controverso. Eude agiu certo ou errado? Para Paul Hoff, todas as circunstâncias desta façanha atrevida, a morte de Eglon, sem grito nem ruído, o fechar a porta e sair tranquilamente sem pressa de Eude, mostram o quão forte era sua confiança de que ele estava fazendo um serviço a Deus. O relato bíblico parece corroborar com essa ideia, já que afirma que o inimigo fora entregue nas mãos dos israelitas pela vontade do Senhor. O fato de a terra ficar em paz por 80 anos também sustenta a ideia de que a atitude teria respaldo dos céus. Chaplin faz comentário pertinente ao registrar que o fato de que a justiça tinha de ser feita mediante um ato violento desse tipo indica o baixo estado de espiritualidade dos homens que transformam os assassinos em heróis. É possível que certos heróis sejam homicidas, e nesse caso isso é um outro comentário do miserável estado espiritual dos homens, seja como for, no conflito armado que se seguiu aquela região do território de Israel obteve 80 anos de liberdade e paz. Não há dúvidas de que Eude foi levantado por Deus, e nem que o Senhor foi com ele nas ações subsequentes à morte de Eglon. Seu caráter, resoluto e decidido, atrelado à convicção de que Yahvé lhe enviara, talvez tenham sido as grandes virtudes desse juiz para lidar com uma situação existente há 18 anos. Vamos pensando, como agiam aqueles homens. E o terceiro momento da nossa lição, fidelidade e comprometimento, a sabedoria e a fé de Débora e Baraque. A terceira opressão registrada no livro veio dos canaanitas. O pecador, ou melhor, o pecado, foi se desviarem do Senhor. A punição foi de 20 anos, e os libertadores foram Débora e Baraque. A história de Débora é repleta de sabedoria e fé, antes mesmo de ser um instrumento de libertação do povo. Ela já era consultada pelo povo a respeito de seus problemas. Diferente dos outros juízes que exerceram suas atividades após a libertação da opressão, Débora
abelha, já exercia esta prática antes da batalha contra os cananitas. Tinha também o dom de compor poesias. Seu cântico guerreiro é uma obra-prima da antiga literatura hebraica. A opressão já durava 20 anos. A passagem que se encontra em Juízes 5, 6 a 11 nos dá uma ideia das condições em que os israelitas viviam e das razões, por consequência, que fizeram com que eles clamassem a Deus. A assolação da terra era tão forte que os israelitas não se atreviam a transitar pelas vias principais, mas viajavam escondidos pelos caminhos secundários que atravessavam os campos. Israel clamou a deuses novos até se voltar novamente para o Senhor. Às vezes buscamos, soluções erradas, fora do contexto de Deus, dos propósitos de Deus. O exército de Sísera, comandante cananita, possuía 900 carros de ferro. Baraque teve medo de mandar seus 10.000 combatentes contra os cananeus, a menos que a profetisa, o acompanhasse. Ela o acompanhou até Quedes. Deus usaria a coragem e a abnegação de uma mulher para emplacar grande vitória e honrá-lo no final. Atraído para o ribeiro de Quizon, Sísera conseguiu realizar as manobras que precisavam, até que o Senhor enviou violento aguaceiro que inundou Quizon, e os carros ficaram atolados, como se vê em Juízes 5, 20 e 21. O temido comandante cananita teve de abandonar seu carro e fugir a pé. Foi morto. Jael, com uma estaca cravada na fonte, e a terra ficou em paz 40 anos. Algumas lições pertinentes. A fé atrelada à coragem de Débora nos mostra o quanto o Senhor pode nos usar quando vivemos em sua total dependência. Segundo, é provável que Jabim, rei de Canaã, e Sísera, comandante do exército, confiassem mais em seus carros, mas, como diz o salmista, nossa confiança deve estar sempre no Senhor. E terceiro, o Cântico de Débora, no capítulo 5, é o registro do louvor e adoração que devemos dar apenas a Deus. A Ele toda a honra e toda a glória. Conclusão. Os capítulos 3 a 5 de Juízes registram os primeiros embates com frutos de desobediência de Israel. As tribos tinham tido a terceira lição. Se considerarmos Sangar em Juízes 3:31, 4 lições, e deviam, nessa altura, conhecer o perigo de abandonar a Deus. No entanto, o período de fidelidade durava alguns anos e voltavam a cometer os mesmos erros. Nesse sentido, os testemunhos e escolhas de Israel se constituem em péssimo exemplo para nós, uma vez que lições aprendidas devem ser aplicadas a fim de que não cometamos os mesmos erros
e vivamos os mesmos ciclos. Por outro lado, temos na atuação dos juízes bons exemplos de fidelidade, disposição, serviço, adoração, convicção e comunhão com o Senhor. Sejamos sábios em aprender com todos os exemplos, os errados e os bons, de maneira que nossa peregrinação nos caminhos do Senhor seja crescente e agradável a Ele. Boa lição também. Quantas vezes nós esquecemos do Senhor e passamos a agir pelos nossos próprios pensamentos, quando o Senhor quer que façamos tudo dentro dos propósitos dele. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por lições maravilhosas que o Senhor nos tem proporcionado. Que nós possamos aprender e fazer aquilo que agrada ao Senhor. Que possamos agir com fidelidade no serviço do Senhor. Dá-nos sabedoria, Pai. Dá-nos direção. Fortalece a nossa fé a cada dia. Fica conosco, Pai. Te agradecemos, Deus, pelo encontro de casais que está sendo realizado, com momentos especiais, e que o Senhor continue abençoando cada um daqueles que estão ali, os que estão trabalhando e os que estão recebendo, fazendo o encontro. Muito obrigado por tudo, Pai. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Vamos tentar mais uma melodia? Graça e salvação. Isso. Sempre levar a mensagem do Senhor por todo o mundo, com fidelidade, como nos diz a lição de hoje. Fidelidade e comprometimento. E assim, queridos, chegamos ao final de mais uma EBD com você no seu lar, aí no seu trabalho, onde você está. Que Deus nos dê muita paz, nos dê um domingo de boas realizações, possamos estar juntos da família. E logo mais, lembre-se de ir à casa do Senhor, cultuar ao Senhor, adorar, louvar ao Senhor, celebrar o nome do Senhor com culto de gratidão, um culto de intercessão, um momento de adoração pura ao Senhor. Não fique em casa, vá para a igreja e até amanhã, quando, se Deus quiser, estaremos trazendo para você mais uma reflexão com a nossa devocional com você. Amém? Um bom dia a todos, na graça e na paz do Senhor.